Juízes capítulo 9. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é o melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo-o a Jotão, foi este, pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iriam alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus irmãos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubbaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém,
E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes. E a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: Quem é Abimeleque? E quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul, o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque. E a Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque, todo o povo que com ele havia, de noite, e puseram emboscadas contra Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E vendo Gaal, aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: Eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca, com a qual dizias: Quem é Abimeleque, para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo, e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade. E levantou-se contra eles e os feriu, porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso, e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras tropas deram de improviso
sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia e assolou a cidade e a semeou de sal. O que ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados, e cortou um ramo das árvores, e o levantou, e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: O que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um, cortou o seu ramo e seguiram Abimeleque, e os puseram junto da fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: Desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se, cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Capítulo 9. Capítulo 10. Tola e Jair, juízes dos israelitas. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avote Jair, até ao dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão dos filisteus, e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram
todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Amém. Terminei de ler o capítulo 10 do livro de Juízes. Você estará ouvindo agora a leitura do capítulo 11. Jefité livra os israelitas. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco, e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo:
que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-ma, pois agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente dere os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo na porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim,
Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o Gileade, por 4 dias no ano. Amém. Terminei de ler os capítulos 9, 10 e 11 do livro de Juízes. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do capítulo 12, cujo título diz assim: Jefité peleja contra os Efraimitas e os Gileaditas. Jefité peleja contra os Efraimitas e os Gileaditas. É o título do capítulo 12 que você vai ouvir na próxima gravação. Eu espero que você continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Eu sempre tenho justificado que esta gravação eu faço pelas madrugadas. Peço desculpas a você por alguns erros. Eu tenho me esforçado para realizar este trabalho. Sempre estou esclarecendo que, a princípio, eu pensei em fazer esta gravação para ficar no meu computador, mas eu senti de Deus que vou gravar um CD com a leitura da Bíblia. É um grande desejo meu. E se assim Deus permitir, estarei gravando. E se gravar, você estará ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini num CD. E quem sabe é este momento que você esteja ouvindo. Neste momento o relógio está marcando 1h47 da madrugada do dia 6 de novembro de 2010. Deus abençoe você abundante.